Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A primeira semana é muito interessante. A dor vai virar alegria. Justamente assim, dor que vira transformada em alegria. A própria dor vira alegria. A gente está no projeto Ktei-Sirot, esse é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Nassó, é a primeira sirá de Parashat Nassó. A gente está no livro Bamidbar, começamos há pouco tempo. Esse é o capítulo 5. E nessa Parashá, em Nassó, tem alguns volumes do Talmud inteiros, como Nazir, e tem Sotá também, que fala sobre uma mulher, uma esposa, que teve a suspeita do marido que ela o estava traindo, e ele anuncia que ela não deve ficar fechada num recinto, num espaço, num quarto, onde pode acabar tendo uma relação proibida, que o marido adverte sobre isso com uma certa pessoa, e depois tem um procedimento inteiro, o que acontece quando tem testemunhas, né, que o marido advertiu e depois que ela realmente teve ficou fechada num recinto por algum tempo, etc e tal. E aí, na época do Beit HaMikdash, que ela era conduzida até o Beit HaMikdash e, resumindo muita história, bebia de águas, chamadas de águas amargas, porque estava junto com um pouco de terra do Mishkan, do Beit HaMikdash, e com o nome de Hashem apagado. E aí, depois que ela bebia dessa água, se ela tivesse culpa, a barriga dela explodia, as coxas caíam, ela ficava com a face escura e acabava morrendo disso. Mas aí tem, como está agora aqui nesse verso 28, que fala, Imlonit meai, se ela não era impura, se ela não estava com culpa no cartório, como se diz, e ela estava pura, terrorá, então, naktá ou niktá, ela ficava limpa, ficava com a ficha limpa, digamos assim, venizrazera, e aí ela gerava sementes. A Torá fala desse modo, que ela foi limpa e que ela semeou sementes. O Rashi, sobre esse verso, explica o que é isso, nizrazera, que ela semeou sementes, ou gerou sementes. Se ela, o que quer dizer isso dela gerar sementes, né, que está de uma forma aberta na Torá, se ela dava à luz com dificuldades, com sofrimento, com dor, que é a dor que vira alegria do nosso tema, vai então dar à luz com revar, com facilidade, com tranquilidade. Se ela dava à luz a filhos, né, feios, né, ligados à escuridão, que depois ficava no rosto dela, então ela vai passar da luz para crianças bonitas e formosas, etc. Então, isso está no final da Parashá, que fala sobre Sotá e explica sobre o que acontece com o efeito da água que pune a esposa infiel, essas Maim Amearerim, que pune a esposa infiel. A base do Rashi está no Sifri, que é o Midrash, no Talmud, justamente Masechet Sotá, Tratado de Sotá, está no Tosefta, está no Talmud Yerushalmi também, e também no Midrash Tanhumá. A gente vê no Sifri, né, ligado a esse capítulo e esses versos, que tem vários outros tipos de compensações que acontecem com esse gerar sementes, né? Que fala que se eram machos, né? Se eram fêmeas, passa a
gerar meninos, se eram meninas para ser meninos, se eram feios bonitos, se eram pequenos passam a ser compridos, e assim por diante. E por que então Urashi pergunta, por que Urashi muda e traz só 2 exemplos, não tantos assim, e justamente estes do facilidade, né, a dor passa a ter facilidade e o feio ficar bonito. O Rambam também traz 2 exemplos, mas não são exatamente esses. Tem o da facilidade e tem outro que é nascer meninos, que é um dos que está também no Sifri. Pelo visto, no sentido literal, que é o sentido que o Pshat, que o Urashi explica, só dá para entender que tem essas 2 compensações, esses 2 prêmios para a esposa, né, a mulher que é desconfiada do marido, é suspeitada, e ela é provada inocente, pura, e ela contém esses resultados positivos depois que ela passa por todo esse processo e ela é inocente. A ideia é que a esposa tem uma recompensa ao não ser punida com a explosão da barriga, que seria o caso da punição, a queda das coxas, etc., que é justamente ter filhos, que é esse zera, que é a semente, né, que é o fruto que sai da mãe. Mas não é o que Urashi explica, ele vai além. Na Guemará e no Sifri, tem uma discussão entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Rabi Akiva fala que se a esposa era estéril, infértil, ela não tinha condições de ter questões no útero, ou o que for, ter filhos, ela passa a poder ter filhos depois que passa pelo procedimento e é inocente, esse procedimento da Sotá. Mas o Rabi Ishmael questiona, se for assim, que ela era estéril, passa a ser fértil, pode ter filhos, todas as esposas que são estéreis vão passar por isso, vão fazer isso tudo para poder, de propósito, engravidar. Os comentaristas explicam que, por isso, Urashi não segue a opinião do Rabi Akiva, que é essa explicação de estéril passar a ter filhos, porque ele vai de acordo com a opinião do Rabi Ishmael, que se fosse isso, então teria um monte de gente querendo, de propósito, passar pela Sotá. Mas surgem outras questões. Primeiro, para as mulheres estéreis engravidarem, teriam que passar por todo o processo. Não é só ter o prêmio, né, de poder engravidar. Tem que estar suspeitada pelo marido, né, despertar a suspeita, ser declarada suspeita, ficar sozinha no quarto com um estranho, etc, etc. Segundo, o que tem de mais se uma pessoa, uma mulher ou mais mulheres corretas, né, xeroto, como diz na Guemará, que elas são estéreis, não conseguem ter filhos, fazerem isso para engravidar? O que tem de errado fazer isso? Se realmente tem essa possibilidade para tratar e curar e ter as chances de engravidar, não tem nenhum problema passar por isso. Então, o que o Rabi Ishmael falar, então todas vão passar por isso, qual o problema? Terceiro, o Tosfot questiona que se for assim, mesmo que não seja questão de estéreis, mas as que têm dificuldade no parto, porque não vão querer passar por isso também, da mesma mesmo modo. Vão querer passar por isso para poder ter os próximos filhos, filhos seguintes, com facilidade. Quarto, a Torá fala para a maioria das pessoas, sempre, isso é uma regra na Torá. A Torá não fala só para a minoria, só para uma pessoa ou outra, para exceções. E a maior parte das pessoas não tem filhos normalmente. Tem filhos normalmente. Então, qual seria a recompensa para elas que passariam por isso e tinham já filhos normalmente? O que elas vão ganhar com isso? Do mesmo modo que as estéreis têm uma recompensa e passam a engravidar, a maioria que tem filhos normalmente, o que elas, passando por isso, o que elas ganham? Qual é a recompensa? Então, fica essa dúvida. Precisamos entender também o começo da explicação do Urashi. O Urashi fala Venikta, que ela ficou limpa, né? O Urashi fala Mimai Mamerarim, ele especifica de que ela ficou limpa, né? O que ela ficou livre, o que aconteceu das águas que tem esse efeito de punir, né? Essas águas amargas. Velood, e além disso, aí dá a explicação de que ele
a mulher vai, a esposa vai gerar semente, ter filhos, etc. Porque Urashi precisou explicar que a esposa fica limpa, que é das águas amargas, juramente, que punem. Isso é claro por si só. Do que ela pode ficar limpa? Como tem no texto antes, que fala, vem aqui, meia marimo, você vai se limpar, vai ficar limpa, pura, das águas amargas que fazem esse tipo de punição. O Rabino Eliyahu Mizrahi, ele explica, que é um comentarista do Urashi, que o Urashi quis evitar que pensassem que ela vai ficar livre desses efeitos da água. Isso é uma preparação para ter filhos, é uma condição. Então deixa claro que primeiro fica livre da explosão da barriga, etc e tal, e depois, na sequência, então uma coisa é niktar, a outra coisa é venizra zera, e vai passar a ter filhos, que é um assunto por si só. Pra você entender como se adequa a expressão ficar limpa, né, de nikayon, de naki, com relação aos impedimentos do nascimento que tinham antes. Deveria ser se curou e não se limpou, né? Deveria ser ficou boa, né? Venitrapé, de refuar. Quando a esposa precisa fazer os juramentos, né? Quando o Cohen fala para ela tudo vai acontecer, né? Que é declarado tudo que vai acontecer com ela, é falado para ela tudo que acontecerá se ela tomar as águas amargas e tiver culpa no cartório, como se diz. Já fala tudo lá anteriormente. Como pode depois a Torá acrescentar que vai ter um novo resultado, que terá filhos, isso não está lá como consequência. Está falando sobre explodir a barriga, cair a coxa, etc e tal. Escurecer a face. O Urashi também acrescenta velo od ela venizra zera, que não só isso, também para deixar claro que não é uma recompensa por ter passado por essa vergonha. Isso que ela vai passar a ter filhos, né, com facilidade, etc., é uma consequência das próprias águas amargas. Não só que as águas amargas não tiveram um efeito punitivo, de explodir barriga, etc. e tal, é assim que está a linguagem, tá? Não estou querendo criar, né, mais sensação com isso, não. Fala sobre explodir a barriga. E deixarão de causar estrago no corpo, etc., como pelo contrário, darão bênção e gerará semente. Então, ao mesmo tempo que as águas não vão fazer uma coisa negativa, vão fazer o que é muito positivo. As próprias águas. E por isso que o Urashi separa. O Cohen fala que é a limpeza no modo geral, vem aqui, geral. E depois a Torá acrescenta na hora H, que ela ficou pura e inocente, detalha que terá filhos também. O Urashi entende que a bênção que vem da água é comparada com o efeito contrário que ela teria normalmente ao punir a esposa que estivesse impura. Então, não só a esposa não vai sofrer e morrer, como seria o caso da Sotá, como ela vai passar a dar à luz em vez de morrer e com facilidade em vez de sofrer, né? Com alegria em vez de dor. Não só ela não ficará feia como ficaria, né, com a face escurecendo, e todos os efeitos cinematográficos que teria, como ela vai ter filhos bonitos. Então a mesma coisa, o feio vira bonito. E as outras coisas boas também não têm a ver com o contrário da possível punição por ter traído o marido, como pequeno, comprido, nascer um filho, nascer 2 filhos, nascer todo ano, etc. Essa promessa que terá filhos com todas as bênçãos se adequa também à explicação íntima da Torá, Pneumiut da Torá, que fala sobre a mulher Sotá, que está ligado com uma mulher que teve espírito de bobeira, que é Ruach Stut. Sotá está ligado com Stut. Sotá Stut, que é bobeira. Nós somos como a esposa que é suspeita de Sotá, a esposa de Hashem. Hashem é o marido, nós somos a esposa. E Hashem nos advertiu na Torá para não transgredir. Quando a gente transgride, é como se a gente tivesse tido esse espírito de bobeira. Apesar de Hashem ter falado para não ficarmos no espaço propício para a traição, né, com um outro, que é o Yetzer Hará,
que é a inclinação a fazer coisas erradas, o instintivo a fazer coisas erradas. E aí tem as palavras Venectá, Venizrazera, que está ligado com a Tchuvá. A gente faz Tchuvá. Quando a gente faz Tchuvá, a gente fica limpo. E a gente tem consequências positivas. Terminando, na Tchuvá, a gente não só se purifica da impureza do pecado, Venectá, que a gente fica limpo do que aconteceu, de coisas ruins do passado, que poderiam ter consequências muito negativas, como dificuldades, não quero falar, né, o contrário da vida, etc. Como, além disso, a gente sobe acima da situação anterior, que a gente recebe frutos, sementes, filhos. Como se diz, no lugar de um Baal Tshuvá, alguém que faz Tshuvá, nem mesmo Tzadikim Gemurim, justos completos, conseguem chegar. Por isso que o Urashi fala da transformação das águas, que as águas que fazem isso, Itrapra, do amargo em doce, do pecado em méritos. Por isso também, no fundo, só aparece no final do assunto de Sotá, porque é quando tem a Tshuvá completa, que aí a dor vira alegria. E a maior alegria de todas, que a gente já está esperando há muito tempo, que vai chegar agora, se Deus quiser, a redenção completa, verdadeira, definitiva, agora já. Em vez das dores do parto, da chegada do Mashiach, da escuridão do exílio nesses últimos momentos e da feiura do exílio, que é terrível, teremos a alegria e a luz da redenção, da Geulah. Isso já começa nos instantes finais da Galut, do exílio, assim como saímos, quando a gente saiu do Egito, a gente já tinha luz nos nossos assentamentos, que a gente pode estar agora já com a luz verdadeira, definitiva, bonita, com facilidade, de alegria agora já, com a redenção completa. Mashiach now.